Começa falando para nós eu sei que você tem muita nessa questão de experiência sobrenatural, você tem demais, você tem bagagem para falar. Começa falando pra gente, tipo, as tuas experiências, algo que de repente passe para edificação para quem está assistindo. Quando que foi que você teve uma experiência sobrenatural? Assim, eu sei que já começou sobrenatural desde o início, mas de você sentir Deus te usando. A questão do dom da interpretação de línguas, né? Que eu falo assim, uau, o que foi aquilo? Você lembra da primeira vez? Como é que isso aconteceu? Já tinha acontecido de algumas pessoas, porque no encontro, eu escutava, antes do encontro ser batizado com o Espírito Santo, em orar em línguas, eu escutava as pessoas orando em línguas, eu achava lindo. Uhum. Era uma sensação, tipo assim, nossa, eles estão conversando. Pra mim, as pessoas estavam conversando, só que eu não entendi o quê. Mas eu sabia que estava conversando, né? E eu falava assim, nossa, que coisa linda, né? Parece era como se fosse... Era tão lindo que pra mim era canção. Vai juntando, né? Parecia era uma canção. Eu cheguei na Socorro e falei assim, Socorro, a oração em línguas, que as pessoas oram em línguas, é lindo demais. Até então a pessoa falou, nossa, eu acho meio estranho. Porque ela não era convertida, não entendia, né? Achei meio estranho. Eu falei, não é estranho não, parece uma canção. Eu falei pra ela. Aí ela falou assim, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Aí eu falei, o quê? Porque eu não sabia o que é. O que é isso? E ela só riu e falou, você vai ser batizada? Pra mim, eu não entendi nada. Fiquei, tipo, sem saber o que ela tava falando. E aí, depois no encontro, comecei a trabalhar nos encontros, tudo. E tinha alguns momentos que as pessoas oravam em línguas e eu entendi algumas palavras. Falei, coisa da minha cabeça, porque eram algumas palavras, só eram palavras. Até então, numa das experiências, assim, ali trabalhando no encontro, né? A Fia orando ali em línguas e, de repente, eu comecei a falar umas coisas. As meninas falaram que eu tava falando o que ela tava falando, mas pra mim eu não sabia, né? Uhum. E aí, eu comecei... E nisso, eu não busquei, não pedi. Se eu falar assim, eu pedi esse dom. Porque, como eu te falei, era tudo novo. Então, eu tava aprendendo, não sabia nem o que era, entendeu? E depois disso, aconteceu eu já estava no núcleo lá do CDHU, já estava lá. E a gente lá na sala orando. E eu sentia como se fosse um mar, umas ondas, dentro de mim. E essas ondas, que tipo assim, fica no meu peito e parecia que ficava batendo, sabe? Tipo, como umas ondas, assim. A visão de ondas batendo no meu peito e querendo sair. Entendeu? Querendo sair. Eu sentia isso. E aí eu procurei acho que foi a Tatinha. Procurei a Tatinha e falei, Tatinha, acontece isso, é como se alguma coisa quisesse sair, é uma coisa assim, vai estourar meu peito, de tanta força dessas águas querendo sair. Ela falou assim, quando for assim, você vai num cantinho, você ora e fala assim, Espírito Santo, eis-me aqui, você fala com o Espírito Santo, se ele quer te usar, tal. Falei, tá bom, tá bom. E aí foi, né? Aconteceu aí na sala da intercessão lá do núcleo do CDHU. Já tá na intercessão lá. E eu ali orando, e eu sentindo essas águas dentro de mim. Essas águas querendo estourar assim da minha boca. E até então você nem sabia o que era. Só sentia que tinha algo acontecendo. Tinha algo dentro de mim, assim, que queria... Sabe quando queria estourar? E aí eu falei, eu respirei fundo, né? Falei, aquieta minha alma, Espírito Santo. E eu falei, eis-me aqui, o Senhor quer me usar, tô aqui. E eu peço... Mas você sentia que você tinha que liberar? Você tava aprendendo? É como se eu tivesse... eu não sei, eu só sei que tinha umas águas, era como se fosse ondas batendo. Então, mas você sentia que você resistia disso sair? De sair, eu resistia, porque eu fechava, sabe? Eu ficava calada e segurando ali, sabe? E eu orando em línguas, então, quando dava começava a querer orar em línguas altas, eu dava aquela segurada, sabe? E aí foi onde eu falei, eis-me aqui, né? E eu orei ali quietinha, baixinha, e deixei. Eu comecei a orar, e de repente comecei a orar em línguas. De repente, minha oração em línguas começou a mudar, sabe? Começou a desenrolar, assim, como as meninas falam que eu comecei a falar espanhol. Eu já presenciei, bem isso mesmo. E aí, de repente, a sala, as meninas começaram a falar, eles da intercessão, porque eu fiquei de costa. Eu prefiro fechar o olho pra não ver ninguém, porque eu quero ficar só eu ali e Deus, né? Não ver ninguém. Então, eu fechei o olho e fiquei de costa pra eles, né? E aí, eu ali de frente pro armário, fechei o olho. As meninas disseram que o ambiente mudou, né? Ficou totalmente diferente o ambiente. E aí, eu comecei a falar ali, Deus começou a me usar, orando em línguas e, ao mesmo tempo, falando espanhol ali. E de repente, falando normal ali.
traduzindo, né, o que eu tava orando. E foi uma experiência, assim, muito grande, porque ele falava assim, eu sou o rei deste lugar, né, a minha glória descerá nesse lugar, e falava muita coisa. E até então ele falava assim, ó, através da minha vida, eu que coloco, eu tiro, eu que chacoalho as ondas do mar. Falava... Você vê que não é algo nosso, né? Não, Você vê porque que, de onde que eu tirei isso? As pessoas às vezes olham e falam assim, mas como é que é? Vocês vão orar? Não tem como explicar, né? Não. Algo vem do Espírito mesmo, ele começa a colocar na gente, porque tipo assim, é coisas que a gente não é do nosso dia a dia, ficar falando, nem de repente, nem de ficar orando, né? Não. Porque eu falava assim, da onde que ia sair isso, né? E aí falou isso, até então a gente achou que o núcleo ia, sabe, ser tremendo, pegar fogo. Até então foi totalmente diferente. Foi muita coisa assim de manifestação que só a misericórdia. Eu falei, que isso que aconteceu? E a gente achava que ia ser diferente, que ia ser aquela unção, né? Eu lembro da primeira vez que eu presenciei, eu acho que foi num encontro que a gente fez, a gente estava em Ribeirão, né, num encontro tremendo, trabalhando ali, eu tinha chegado para ministrar, e eu ia ministrar um pouco mais à tarde, e eu lembro que eu cheguei, na hora que eu estava entrando no bairro, e eu não entendi, porque um dia antes o Espírito Santo falou assim para mim, ó, entra num jejum de 24 horas, não come nem bebe. E eu fiz esse jejum, né? Não entendi por que era, mas eu obedeci ali a voz do Espírito Santo ali e fiz. Quando eu entrei no bairro, eu vi que era um bairro muito pesado, né? Muito carregado ali, não estava sendo feito na escola, né? Um encontro tremendo. E aí eu comecei a entender, eu falei, nossa, Deus estava me preparando para esse momento, né? Eu lembro que quando eu cheguei no lugar, eu senti que tinha algo ainda assim que não estava fluindo, né? Tava só de andar assim pelos corredores até chegar na sala de intercessão. E eu fiquei um pouco ali orando e eu senti esse tipo de coisa. E de repente eu comecei a ter visões, né? De pessoas, sangue derramado, de pessoas até que foi enterrada naquele bairro ali, que era um bairro bem assim, você olhava o mundo espiritual ali, parecia que era bem fechado sobre aquele lugar. E na hora da oração eu comecei a ter essas visões, né? E como eu estava chegando ali para ministrar, eu falei, é chato você chegar aqui e ficar falando alguma coisa, eles já estão aqui orando, já um dia inteiro aqui, ministrando, acho que foi no terceiro dia que eu cheguei, né? Foi no último dia do encontro. Falei, já estão aqui desde sexta-feira, eu cheguei agora no domingo, achei meio chato ficar falando. Mas eu lembro que, de repente, a atmosfera do lugar começou a mover diferente, né? Ali dentro ali do lugar. E eu senti de falar algumas coisas. E na hora que a gente começou a orar, e eu comecei a ver muita coisa acontecendo, né? Muita coisa, mas ainda acanhado, porque eu falei, é chato você chegar num lugar e de repente dar a entender que, tipo, você tá chegando agora, né? E você já vem falando. Mas eu lembro que aí pegou, né? Foi algo que o Espírito Santo derramou ali. E aí foi a primeira vez, porque eu lembro que você começou a orar em línguas e bateu o pé no chão, né? E começou a orar em línguas. Na hora eu já comecei a entender algumas coisas que você estava falando, comecei a interpretar. E aí depois eu lembro que você entrou na minha frente, parou na minha frente. E eu sabia que a mensagem era para mim fazer algumas coisas ali dentro, né? De tipo, depois eu até saí, catei o óleo, chamei os pastores, fui orar, fui jogar em alguns pontos estratégicos. Mas eu lembro que ele começou a falar algumas coisas comigo, e eu lembro que você parou e de repente você mudou a língua e começou a me falar em meio espanhol. E aí todo mundo começou a entender. Mas eu lembro que teve algumas coisas que foi nítido para mim entender. E eu sabia que eu deveria fazer, porque o Espírito Santo tá falando assim, ó, vai, faz, porque eu tô falando contigo ali. Então, de primeiro eu vi você chegando orando de uma forma, depois você mudou. E aí todo mundo começou a entender. E ainda até falei algumas coisas que eu tinha entendido, tal. Que Deus estava mostrando que ele tinha chegado ali, tinha tomado todo o governo do lugar. E que ele ia derramar e depois começou a fluir muito, né? Foi a primeira vez. Mas eu lembro que nesse dia eu tive uma experiência muito forte com Deus. Porque eu lembro que eu caí no chão de joelho e eu comecei a gritar e eu não parava de gritar. Parecia assim que soava de dentro de mim assim um som muito forte. E eu gritava e de repente assim, na hora que eu me atentei, porque você tá na unção ali, ajoelhado, você não tá percebendo o que você tá fazendo, né? Mas eu me via como um leão rugindo.
E eu lembro que a minha cabeça ficava pra lá e pra cá, e eu me via daquele... Na hora que eu me atentei, que eu caí em si, eu falei, vixe, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas aí eu vi que aí a unção já tinha pegado em todos que estavam ali, né? E algo sobrenatural estava acontecendo, né? É uma força, né? É uma força, assim, que não dá pra gente entender. Você não sai de si, mas você é tomado, assim, com uma autoridade, algo muito poderoso. E aquilo começa a te mover além daquilo de algo que você já viveu, né? Algo muito intenso. E o encontro mudou depois dali, né? E foi a primeira vez, assim, que eu vi, assim, Deus te usando nessa área da tua vida. Até então, nesse dia aí, eu tava passando por um momento difícil também, que eu tinha querendo me afastar das coisas, assim, mas não afastar das coisas de Deus, mas, tipo, ficar no meu quietinha, sem ninguém me ver, ficar atrás da porta ali, sabe? E nesse encontro aí, depois que tudo isso aconteceu, depois a pastora Ana foi usada, assim, tremendamente, que ela falou, assim, que foi a primeira vez que ela foi usada, que ela pôs a mão, assim, orar em línguas, ela pôs a mão no meu ombro e começou a orar em línguas e começou a falar em espanhol. E ela falava comigo. E ele falava assim, ó, eu tô te levantando. Falou assim, ó, lembra dos profetas antes de você? Que ela falou Isaías, Jeremias. E começou a falar em espanhol, sabe? Algumas pessoas entendiam. Eu só chorava porque era diretamente pra mim, né? Porque eu não queria ficar, né? Nítido, né? A gente sente, né? Quando E ela falava assim, você preocupada com a tua reputação, tipo assim, da tua imagem, né? Em questão de eu querer ficar... mais reservada. E ele tava querendo que você aparecesse, queria te usar. Que queria me usar. E falava assim, como ela falava? Falava assim, ó, lembra de onde eu te tirei? Eu que te chamei. Falou, eu tirei pra libertar. Aí ela falava assim, ó, lembra de onde eu te tirei? E eu ficava só calada. E ele falava assim, se quiser falar pra eles, pode falar o que eu tô falando. Falava, né? E eu ficava calada. E ele fala, lembra de onde eu te tirei? Eu falei, sim, lembro. E eu tive a visão ali do momento da minha conversão, né? Da onde ele me tirou. Porque foi uma conversão instantânea. Foi de um dia pra noite e minha conversão aconteceu, sabe? Minha vida foi totalmente transformada. E aí ele falava assim, eu levantei pra você pra libertar, pra curar, pra libertar. E começou a falar assim, foi tremendo aquele dia. Ele falava assim, para não calar minha boca, né? Pra eu poder fazer.